Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão. Em algum momento da vida, seja por motivações estéticas ou de saúde, vamos nos deparar com o tal índice de massa corporal. Bem, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, orienta os critérios para o uso do popular método IMC, que indica se uma pessoa está abaixo do peso, no peso ideal ou acima, ou até obeso. Claro que só o peso não indica se estamos saudáveis ou doentes, mas os quilos de uma pessoa podem ser motivo de muitos casos de intolerância e discriminação. No Brasil, a gordofobia, infelizmente, não é considerada crime e as atitudes explícitas e preconceituosas contra pessoas gordas ainda não têm recebido respostas suficientes dos órgãos de saúde pública e também da justiça. Mas a denúncia e o enfrentamento à gordofobia é uma causa urgente e tem sido feita por pessoas como a Alexandra Gurgel, que é jornalista e youtuber, e também o Marcelo Ramos, que é antropólogo. Sejam bem-vindos também ao programa. Olá, é um prazer conversar com vocês. Prazer. Alexandra, vivemos em uma sociedade gordofóbica? Vivemos em uma sociedade gordofóbica. E que é uma sociedade que nem sabe direito o que significa gordofobia, né? Que é, basicamente, né, resumindo, um preconceito contra pessoas gordas. E falando assim, é mais ou menos você odiar, né? É pesada a palavra ódio, mas é você odiar o gordo e você não entender a pessoa gorda que se ama também, né? Sim. Que aí você não entende, tipo, é estranho pra pessoa. Nossa, como pode? Aí é pior ainda, né? Já é mais avançado ainda. Então basicamente você ter preconceito contra pessoas gordas. E ela ultrapassa a questão, por exemplo, do relacionamento pessoal e amoroso. A gordofobia, ela pode estar presente aí, questões profissionais, Sim. até relações fraternais. Sim, a quantidade de mulheres, principalmente mulheres gordas, que estão desempregadas no Brasil é alarmante. Uhum. Tem pesquisas nos Estados Unidos que falam que mulheres gordas, elas ganham muito menos do que mulheres magras e não sei quantas vezes menos do que homens. Então, assim, é um problema mundial e aqui no Brasil também, sabe? Conseguir emprego por ser gorda é mais difícil, né? Porque existe a gordofobia no ambiente de trabalho, a gordofobia no ambiente de relacionamento, e tudo isso tem a ver com a nossa construção social, como nós fomos criados. Marcelo, pegando esse gancho da Alexandra, né, tem um levantamento da revista Galileu recente que mostra que, apesar dos esforços, né, ao longo aí dos últimos anos, e a gente já vai falar sobre isso também, contra o preconceito, né, que as pessoas gordas sofrem no dia a dia, a questão de pessoas gordas, né, que relatam terem sido alvo de preconceito, que relatam terem sido alvo de homofobia, aumentou muito entre 2001 e 2010, ou seja, quase uma década. E aí eu te pergunto, por que vem essa necessidade, né, aí, na nossa sociedade de categorizar pessoas, por exemplo, pessoas gordas, magras ou pessoas normais, pessoas com necessidades especiais? A gente tem também a questão dos senhores e dos escravos. Por que a gente tem essa necessidade, né, como ser humano, como sociedade? Tudo quanto é tipo de classificação social, ela está muito baseada em referências de oposição, o eu e o outro, nós e o ele, o eles, sempre em sociedade isso acontece. E esses modelos, eles muitas vezes, aqueles que são na verdade admirados, desejados, invejados ou que se quer alcançar, eles são muitas vezes vindos das referências mais tidas como boas, como imitáveis, como que tem poder numa sociedade. Uhum. Então, claro que toda e qualquer sociedade acaba tendo um corpo, né? Um corpo e sabe dizer para os seus indivíduos como fazer uso daquele corpo. E isso tem a ver com todo esse processo de quais são os corpos, as imagens de corpos difundidas, as imagens de corpos ditas como saudáveis, como bem-sucedidas, como felizes, como um conjunto de coisas e de valores que hoje se diz que você tem que ser e ter. E isso foi mudando ao longo dos séculos, assim, até mesmo entre os países, né, as culturas. Sim, diferentes culturas têm diferentes padrões. Ao longo dos séculos, se a gente for na primeira metade do século passado no Brasil, uma mulher curvilínea, uma mulher com ancas, né, até dizia Gilberto Freire, falando de que eram mulheres com generosas ancas e, portanto, tidas como mulheres boas para casar, que tinha também uma questão relacionada à maternidade como um papel, né,
prioritário feminino, mas isso mudou muito e da segunda metade do século, mais para o final, e esses anos 2000, como mostrou esse levantamento, cada vez mais o corpo que se quer, o corpo que se mostra como aquele que deve ser seguido, admirado, é um corpo magro, jovem, sem marcas, e aí a gente coloca aí as estrias, as celulites, as rugas, e sem excessos, a gordura, a flacidez. Esse seria o modelo de corpo que a gente vê sempre difundido, porque é o modelo de corpo que estão nas atrizes de TV, na maioria delas, estão nas atrizes de cinema, estão nas top models, que viraram celebridades mundiais. E então, isso tudo tem um poder muito forte de produzir permanentemente a insatisfação. É interessante isso que o Marcelo traz, Alexandra, né? Porque eu, ao longo da vida, particularmente, tive essa eterna luta contra a balança, né? Eu também. E aí, a gente escrevendo o roteiro de hoje, eu me peguei, mas quem colocou essa luta contra a balança em mim, né? Será que fui eu mesmo ou não? Ou a família, ou a própria sociedade, a questão da escola, né? Essa luta contra a balança é uma questão imposta. É imposta. Eu parto muito do princípio, sempre falo da construção social. A gente é criado desde pequeno, se a gente for lembrar, vocês lembram dos desenhos que vocês assistiam quando vocês eram pequenos? Você, antropólogo, deve saber isso de cor. Porque eu lembro dos desenhos, eu fui parando pra pensar, eu assistia Doug Funny, aquelas coisas. Eu nunca via uma pessoa gorda. O gordo era sempre, tentando lembrar, né, resgatar isso, era sempre o gordo valentão ou a gorda com melona. Nunca era uma pessoa gorda normalizada, como uma pessoa, né, sem nenhum estereótipo, sabe? Nunca tem a gorda que tá com um amiguinho, que tá namorandinho, não, ela tá sempre presa num estereótipo. Então, desde pequena, né, a menina tem que usar rosa, o menino tem que usar azul. A menina, qual é o principal elogio para uma mulher? Nossa, você é tá linda. magra? Assim, Não, então, tá magra e você você é linda dá mesmo, praticamente, né? Até um ato falho, às vezes, eu falo, porque a pessoa é magra, bonita, né? Então, até hoje, a gente reproduz uma coisa que a gente foi construindo. Sim. O homem é o que? Porque você é inteligente, você é muito esperto. Sim. Então, desde pequena, a gente é criado dessa forma, a gente acreditar o quê? Que se eu não for magra, se eu não for bonita, se eu não sou magra, eu não sou bonita. Né? Eu não vou ser bonita. Desculpa te cortar, mas falando em beleza, a gente está exibindo fotos lindas, né, da fotógrafa Mariana Godoy. Já já a gente vai dar o perfil para você acompanhar todo esse ensaio fotográfico com mulheres gordas, né? Maravilhosas, lindas, sexys. Isso é muito bacana também, né, Marcela? Essa questão desse movimento, mostrar para a mulher gorda, né, que está aí, todo mundo fala, mas você está acima do peso, que ela deve se aceitar e ela deve entender o seu corpo como ele é, né, e se achar bonita, porque isso também transparece para o outro, né, essa questão da beleza, você se sentir bem, o outro vai te achar bem também. Como esse levantamento mostrou, essas iniciativas são muito importantes, mas elas ainda não promovem mudanças significativas, infelizmente, na forma como a sociedade lida com isso. O que é importante entender dentro disso que você falou, e eu gosto muito de um conceito de um antropólogo francês, que ele fala de imitação prestigiosa. Esse conceito diz o seguinte, que em qualquer sociedade existe um processo que o corpo, o gesto, desde o comportamento, a forma de andar e até o próprio corpo, imitável, é aquele que é considerado bem-sucedido, é aquele que tem poder numa sociedade. E que isso, em diferentes educações, na educação familiar, na escola, ao longo da sua vida, em diferentes esferas da vida social, você vai aprendendo sobre isso. E isso faz com que seja aquele corpo uma referência. Sim. E a sociedade fornece técnicas diversas para você ter aquele corpo. Só que o mais cruel é que hoje, o mais real é que hoje, diferente de épocas atrás, houve uma mudança na forma de perceber a beleza. Ou seja, antes a beleza era tida como um dom de Deus. Então, você era belo, nascia belo ou não. Hoje é como se fosse uma responsabilidade do indivíduo. Então, quem não é belo ou está gordo, está porque é desleixado, está porque não se cuida. Entendeu? Então isso ainda soma isso no peso, a responsabilidade sobre o indivíduo. Então, nesse sentido, é claro que essas manifestações, essa forma de dizer, eu tenho orgulho de ser gordo, ou então de fazer um movimento afirmativo, é claro que é importante no sentido de visibilidade e de conseguir um pouco quebrar esse discurso único, essa história única, né? Que é a história que conta nos desenhos, que conta nas novelas, que conta na TV, que conta... Então, é importante isso. Mas, infelizmente, isso ainda tem muito pouco retorno em termos de aceitação, de não discriminação em diferentes esferas. Sim. Inclusive, o índice de gordofobia só aumenta, né?
Até na pesquisa da Galileu, na revista, eles falam de 2001 a 2010. Até 2010 só aumentou. Só aumentou. Então, e tem uma associação, né, que particularmente me incomoda muito, né, que assim, você já fez exame para ver se a sua saúde está bem, seu colesterol está bom, sua glicose está alta, e isso já está comprovado, né, que não necessariamente porque você está acima do peso, você está doente, não necessariamente você não pratica uma atividade física. Essa é uma questão importante também, Alexandra. E eu sou um pouco anárquica. Você que é antropólogo, Marcelo, você pode até me interromper, porque o IMC, o que é estar acima do peso? Acima de que peso? O que é o peso? Então, eu estou acima do meu peso ideal? Qual é o meu peso ideal? O peso ideal é que eu me sinto bem comigo mesma. Sim. O IMC é E se seu corpo está funcionando plenamente, o IMC do século saudável. XIX. Tem quantos anos que existe o IMC? O que eu acho que é importante dizer, aí eu vou falar, não posso falar de uma perspectiva da medicina, mas posso falar do que a gente pesquisa, né, do que ouve dizer. O que é importante é que, claro, que o excesso de peso, muito excesso de peso, pode trazer sim prejuízos à saúde. Com certeza. E agora, não quer dizer mas só... Mas é correlação, não é causalidade. Não quer dizer só o peso, claro. E eu acho que o que é importante a gente pensar é que quando a gente fala de gordofobia, né, existe também um outro antropólogo francês que fala sobre lipofobia. E isso, de fato, é algo que acometeu muito a nossa sociedade ocidental, inclusive na alimentação, que é o verdadeiro horror à gordura. É o medo de ser gordo. E também é o horror. A gente tem dois horrores, o da velhice, o do envelhecimento e o da gordura. Porque a gente é uma sociedade que foi, em sua maioria, jovem, agora está envelhecendo, mas também ser gordo é outro horror que a gente tem. E essa lipofobia tem a ver até com a alimentação. Sim. Tudo que é gordura é demonizado. E aí, nas pessoas, no corpo, qualquer excesso é tido como um grande mal. E não necessariamente um pouco gordo, que significa que você está doente. Muito, eu acredito que tem algum impacto na saúde. Mas, de qualquer forma, a gente está falando aqui de uma questão social, de aceitação, de não discriminação. Isso é associado a outros fatores, genética, prática de atividade física, né? Tem muita coisa. O IMC é altura e peso. Sim. Ele não vê genética, não vê onde eu fui criada, não vê nada. Gente, olha só, o tempo está passando rápido, então eu vou aproveitar para a gente exibir um trecho do canal do YouTube da Alexandra, que é o Alexandrismos. Esse vídeo fala sobre as amigas magras, olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso. Já vai salvando o link para mandar para as amigas no WhatsApp, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrita, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a amiga magra. E antes que você ache que eu tô atacando, que eu tô gerando discórdia, que eu tô desunindo as mulheres, pelo contrário, a pauta aqui é sororidade, é unir as pessoas. Tá bom? Eu perguntei no grupo que criaram pra mim como a Alexandra mudou a minha vida, se as minhas seguidoras, elas já sofreram casos de gordofobia por parte de amigas magras, assim como eu. E muitas disseram que sim, contaram vários casos. E eu reuni alguns aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. Por exemplo, é a amiga magra notar que você emagreceu, chegar te elogiando e ela nem sabe o que aconteceu com você. Aí você fala, amiga, eu tava doente, tive uma gastroenterite, tive uma doença, por isso que eu emagreci. E ela fala, ai, que bom, que pena que você tava doente, mas pelo menos você emagreceu, tem alguma coisa de bom nisso, né? Ou quando a amiga magra controla o prato da amiga gorda, vibrando quando ela tá comendo uma salada, porque afinal de contas, né, ela tá comendo uma salada para emagrecer, ou dando uma bronca, ficando revoltada quando ela tá comendo um hambúrguer, uma pizza, porque ela tá fazendo o quê? Tá fazendo gordice. Porque gordice é a palavra que usam pra quando a pessoa tá comendo uma besteira, né? Afinal de contas, comer besteira é coisa de gordo. Aliás, dentro dessa palavra gordice, acontece muito em festas de Natal, festa que envolve comida, as pessoas magras postarem foto de pratos de comida, falando, ah, hoje eu tô fazendo uma gordice, hoje eu tô comendo uma coisa que eu não deveria estar comendo. E aí, quando passa o Natal, fala que o Papai Noel passou aqui e trocou a barriga dele comigo, tem que emagrecer, tem que trocar, tem que secar minha barriga agora, tem que passar horas de academia pra poder secar tudo que eu comi no Natal. E aí a pessoa fica, hã? E acontece muito também da amiga magra reclamar que tá gorda pra você, que é gorda. Ela se olha no espelho, ela não gosta da barriguinha dela, ela acha que tá imensa de gorda. E aí você chega e você fala, amiga, você não tá gorda não. Ela, amiga, mas é porque eu tô gorda, né? Não tô como você, mas eu tô gorda. E aí você se olha no espelho e você pensa, meu Deus, eu tô enorme então, caramba. Hashtag, pra mim, quem nunca, né? Quem não é perfeito, né? Super me identifiquei. Olha só, gente, se você perdeu a entrada anterior do programa, a gente fez uma entrevista com a Alexandra sobre o trabalho dela como youtuber, da onde surgiu a iniciativa de criar esse canal, tá super bacana, então acessa lá o nosso Futura Play para você acompanhar esse bate-papo com a Alexandra. Agora, olha só,
essa questão da gordice, coisa de gordo, alma gorda. Olho gordo, cabeça de gordo. Né? Tem uma certa normatização e também, na verdade, isso se tornou normal, né? É todo um sistema de classificação, né? Você mostrou ali pela fala dela como que várias categorias de como comer, o que comer é classificado como um comportamento de gordo, né? Sim. Então isso, claro, que gera, como ela falou... É uma desumanização do corpo gordo. Não deixa de ser uma desumanização, porque a pessoa gorda não é só o fato dela ser gorda. Ela é gorda, ela está associada a diversos fatores que causam incômodo. Então ela é gorda, ela é desleixada, ela é gorda, ela é descontrolada, ela é gorda, ela come demais. Então comer besteira é coisa de gordo. Podemos usar outras palavras. Não, tem eu gulodice. mesma, assistindo esse vídeo, eu já usei essa hashtag sem pensar o quanto estava me fazendo mal. Sim. Né? Essa hashtag gordice. Gordice, porque vive de dieta, aí um dia você vai gordice. É porque é normalizado. É normal, né? Uso comum. E ninguém vê a gordofobia que está no meio disso. Exatamente. Sabe? É uma hipervisibilização. O corpo gordo ele é sempre muito vigiado, sabe? Foi o que você falou. O exame de sangue, sabe? Ninguém vai ver o exame de sangue da Gisele Bündchen. Ninguém tá nem aí. Ninguém sabe se ela tem colesterol. Então, se a pessoa está andando na rua, ela já é patologizada. Sabe? Ela é doente. É isso. Tem muitas pessoas que têm até um pouco de aversão mesmo quando vê uma pessoa gorda comendo. Sim. Né? Por olhar e falar assim, olha como ela está comendo desse jeito e ainda tá gorda, entendeu? Então, por isso que é pessoa, né? Por isso que é gorda, olha lá, por isso que é gorda. Tá vendo, filha? E quantas vezes já não ouvi da minha mãe, tá vendo, filha, aquela gorda ali comendo sorvete, você quer ficar assim? Não come sorvete, não. Agora, quantas vezes? Uma coisa interessante que eu acho que é importante a gente dizer, porque a gente está falando do feminino e claro que a mulher, né, sempre foi valorizada por beleza, juventude e claro que sofre mais essas questões da aparência. Agora eu vejo cada vez mais que os homens também têm sofrido muito isso. Sim. E existem também diversos distúrbios de percepção corporal que afetam também os homens, porque estão cada vez mais sendo cobrados desde cedo também a ter a barriga de tanquinho, a malhar, a ser forte. E muitos jovens que eu já encontrei em pesquisas, inclusive uma pesquisa que eu fiz nacional sobre felicidade, muitos jovens homens sofrendo com o seu corpo por não estar nesses padrões. Então eu acho que o homem gordo também sofre dessa gordofobia muito. Sofre. Inclusive porque a gordura, né, que está associada à flacidez, ao excesso, é algo que a gente pode pensar que feminiliza o corpo masculino. E meio que então, feminiliza o próprio homem perante as outras mulheres, perante os outros homens. Então, potente, não pega ninguém, né? Não tem um relacionamento. Vocês terem uma ideia, eu tenho vários amigos gordos, todos gays. Eles falam que até no universo ursino, dos ursos gays, os ursos estão magros agora. Agora aquela coisa de lenhador, barbudo, não sei o quê. Então, os próprios ursos já emagreceram. Então, não tem mais espaço. Agora, Marcelo, pegando ainda o gancho no vídeo que a gente exibiu do canal da Alexandra, como é que a gente diferencia, né? Como é que a gente pode diferenciar quando essa é uma preocupação realmente com a sua saúde ou que essa pergunta, mas tá comendo isso, né? É um ato de preconceito? É possível? Olha, é muito tênue. Eu acho que, claro, você às vezes na família, né, a mãe fala alguma coisa sobre a alimentação, ou pessoas que são muito suas amigas. Claro que sempre, até nessas pessoas, essa questão social está internalizada, né? Essa questão de qual é o padrão está internalizado. Mas dependendo do grau de relação, do tipo de afinidade, de afetividade que você tem, essas pessoas muitas vezes estão pensando também na sua saúde. Eu acho que as pessoas devem procurar o médico, a forma de se tratar e de ver a sua saúde para ver se isso está impactando, sim. Eu acho que isso é importante. Mas a discriminação, eu acho que ocorre muito mais naquele bullying que ocorre na escola, desde cedo, com as crianças que são gordas. Sim. Eu também já realizei uma pesquisa em escolas, né? Já acompanhei uma pesquisa que foi realizada em escolas públicas do Rio de Janeiro, como que o fator de ser gordo estava entre um dos aspectos que as pessoas diziam, eu sofri discriminação por isso. Sim. Então, esse bullying que ocorre na escola, que ocorre em diferentes fases da vida, que leva à depressão, que leva a um distúrbio, né, da percepção do corpo. Tamanha é o preconceito, a discriminação que ocorre ao longo da vida. Então, claro que em diferentes situações dá para notar a maior agressividade, a maior a exclusão, né? Sim. Em outras, com pessoas mais próximas, pode ter a ver com uma preocupação, sim, mas é claro que isso te atinge de alguma forma, porque também está referenciado a um padrão que você tem que ter e que você não é, né?
Eu parto do princípio que de boa intenção o inferno tá cheio. Eu não fiz nenhuma pergunta pra você não tem que falar nada do meu corpo. Aquela coisa, meu corpo não é um espaço público. Você não pode ficar falando do meu corpo, porque eu não perguntei nada. Com certeza. Sabe? Então, é tratar os outros como seres humanos, sabe? Independente do tamanho da pessoa. Olha só, gente, a cantora Anitta rompeu padrões de beleza das bailarinas ao contratar dançarinas gordas para os seus clipes e apresentações. Olha só um trechinho dessa música. Quiero ver enloquecer, quiero provocarte a saber que cuando quiero algo yo lo puedo hacer. Si no me conoces no dudes de mí, pues yo te quiero ver enloquecer. Quiero provocarte y yo sé que tú no vas y te espero puedo ver. Muérete de ganas, quieres verme hacer aquella paradinha, 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 paradinha. Alexandre, quanto você acha, né, que a indústria do entretenimento influencia no combate à gordofobia ou até mesmo, né, quando a gente traz aí essa questão do padrão de beleza, né, dos artistas, né, na moda, também faz com que esses padrões ainda sejam mais fixados e que o preconceito contra as pessoas gordas aumente ainda mais? A Thaís Carla, maravilhosa, dançarina, maravilhosa. Teve várias questões em relação à apresentação da Anitta, porque antes dessa apresentação, que é maravilhosa, ela fez uma outra apresentação que a Thaís ficava escondida. E aí teve um movimento na internet do pessoal, mas é gorda, mas tá com a roupa diferente das magras e tá escondida. E aí teve toda uma movimentação em relação a isso. E depois dessa exibição do programa dela no Multishow, ela compartilhou uma paródia da música dela, que é bem gordofóbica. E aí eu até fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso. Eu queria entender por que a Anitta compartilhou essa paródia. Só uma reflexão. Por que ela compartilhou essa paródia? Porque é uma paródia que é engraçada pro pessoal, que é uma pessoa que fala que é gorda porque não consegue parar de comer, não sei o quê. Enfim, um retrato da realidade. Mas que é gordofóbica. E aí engraçado não para todo mundo, né? É engraçado pra sociedade. E aí eu quis entender por que ela compartilhou. E aí eu falo no vídeo, cara... A minha visão é que ela compartilhou essa paródia porque, ao mesmo tempo, ela pode ter empatia pela causa, mas é uma questão de alteridade já, né? Ela tem empatia pela causa, mas ela não vive aquilo. Ela fala que já foi gorda, que ela já sofreu compulsão alimentar, mas ela realmente não vive, ela não sabe realmente as dores do que é sofrer gordofobia. Sim. Então, assim, o que você acha? Eu acho que mas ter empatia não é, assim, eu digo isso, né, porque aqui no programa, por exemplo, a gente fala de muitas causas que não necessariamente nós, né, que estamos aqui no programa realizando, passamos, mas temos empatia e apoiamos essa causa. De uma certa forma, né, acredito que artistas, né, ou outras pessoas que não vivem essas realidades terem empatia por uma causa de uma certa forma importante. O que eu acho sobre isso, que a gente tem que pensar também de outra forma, é que esses padrões de corpo, né, esse corpo que cada sociedade diz que você tem, ele atinge a todos. E eu não lembro agora o nome, mas teve uma atriz estrangeira, americana provavelmente, que disse certa vez que depois de uma determinada época, ter barriga que não fosse tanquinho era uma exclusão de Hollywood, por exemplo, referenciando a quem tinha e quem estava nas telas naquele momento, que era diferente de outra época, que a gente já falou aqui. Mas eu acho que pode ser, no caso da Anitta, se ela vive essa coisa de comer e ver os reflexos disso no corpo dela, o quanto que isso é cobrado dela também, que é uma artista e que precisa estar nos palcos numa forma que as pessoas esperam que ela esteja. Senão ela sofre muito policiamento. Em diferentes proporções. Porque ela sofre a pressão estética. Né? E a gente vê o quanto que as pessoas publicamente sofrem isso. Se uma atriz vai pra praia e tá com celulite, botam lá o zoom e aquilo é acusado de quê? Olha como é que ela não tá cuidando mais da forma, embarangou, uma coisa desse tipo. Então eu acho que as pessoas que vivem da sua imagem também sofrem muito com isso. O mundo é muito cruel, né? Gente, eu tô amando a nossa conversa mesmo, tô adorando. Acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas, mas o tempo estourou já, então rapidamente a gente vai passear aí pela internet para mostrar então o canal da Alexandra. Tá aí na tela para você. Essa é a página no Facebook, então tá aí para você, @alexandrismos. Cuidado, vamos exibir todas pelo horário.
Mas aí, se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Alexandra, tá então o Facebook. E aí a gente tem também o Instagram da Alexandra, também @alexandrismos. Tudo Alexandrismos. Muito bacana. E tá lá também o canal no YouTube, vídeos sensacionais, com muito bom humor, falando de um assunto super importante. Então tá aí para você o canal do YouTube da Alexandra. Gente, e mais uma vez eu quero lembrar que as fotos que a gente exibiu fazem parte de um ensaio da fotógrafa Mariana Godoy. Só para eu não errar aqui, o nome do ensaio é Empoderar Temer. Você encontra no Tumblr, então, o Empoderar Temer, que é um ensaio completo da Mariana Godoy, aí com mulheres gordas e lindas e maravilhosas como todas. Então tá aí na tela para você, empoderarteme.tumblr.com. Muito obrigada. Foi um prazerzão conversar com vocês. Foi ótimo, foi maravilhoso. Muito bom. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. A você de casa, eu agradeço a sua companhia de sempre. Lembrando que o Conexão vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas quando você quiser, no futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.